pessoal, esse é mais um vídeo de leituras e a leitura de hoje é sobre o livro Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Bom, esse livro eu conheci através de uma reportagem do Fantástico, onde falava sobre pessoas que já passaram por experiências de quase morte, e uma das pessoas entrevistadas foi esse Dr. Eben Alexander. E ele contou nessa reportagem do Fantástico, que já faz um tempo, que ele escreveu esse livro. Eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto de histórias assim. O livro é um relato do próprio Dr. Eben sobre essa experiência que ele teve. O Dr. Eben é um neurocirurgião muito conceituado, palestrante e cientista também. E ele, durante muito tempo da sua vida, ele conviveu com vários pacientes que sempre, quando voltavam do coma, relatavam experiências que tinham tido fora do seu corpo, lugares que tinham visitado, pessoas que tinham visto. Mas ele, como sempre foi cientista e muito cético, ele achava que essas coisas eram criadas pelo próprio cérebro das pessoas e que por isso eram invenções, eram coisas que o cérebro fazia para que a dor que elas estivessem passando naquele momento fosse amenizada. Porém, um dia, na sua casa, ele começou a sentir muitas dores na coluna e dor de cabeça muito forte, muito forte. E ele começou a achar estranho isso. Primeiro ele achou que era um resfriado, mas ele acordou um dia com tanta dor que ele não conseguia se mover. E de repente a dor foi tão forte que ele perdeu os sentidos. Inexplicavelmente, o Dr. Eben, ele contraiu uma meningite. Ela gerou o anulamento do funcionamento do seu córtex cerebral. E o Dr. Eben, por essa meningite, que ninguém sabia como ele contraiu, porque a meningite ela somente é contraída em procedimentos operatórios, em traumas operatórios, ou em algum contato com alguma situação assim. E inexplicavelmente ele teve essa doença, e durante 7 dias ele ficou em coma. E enquanto ele ficou em coma, ele viajou por muitos lugares. Ele estava tendo essa experiência, ele experimentou uma maneira livre de ser. Ele diz no livro que ele nunca se sentiu tão livre assim, livre de ser vivo e livre de pensar. Ele conheceu um mundo muito obscuro e também ele conheceu um lugar cheio de luzes, um lugar onde ele conseguia sentir a presença de que havia um Senhor do universo. Enquanto ele estava vivendo todas essas experiências extracorporais, o seu corpo físico estava no hospital com seus familiares e cada dia mais as notícias eram ruins porque o seu corpo físico só piorava. De alguma maneira, nesse outro lugar onde ele estava, ele descobriu que ele voltaria para o seu corpo. E depois de viver todas as experiências, que só vocês lendo mesmo, para vocês entenderem do que eu estou falando, ele no 7º dia voltou para o seu corpo. E o engraçado é que os relatos dos médicos dizem que se ele voltasse a viver, porque eles nem tinham esperança, que se ele voltasse a viver, ele poderia viver no modo vegetativo para o resto da vida, ou ele poderia ter várias sequelas. Só que, inexplicavelmente, no 7º dia, quando ele voltou do coma, ele abriu os olhos, ele sentou na cama e ele já começou a falar. E todos, inclusive os médicos, ficaram muito assustados com a sua recuperação. Realmente era um milagre, porque não teria como, para a ciência, ele se recuperar e acordar da maneira que ele acordou, já falando, se mexendo, como se nada tivesse acontecido. O engraçado de tudo isso é que ele, sendo um neurocirurgião, ele sabia, pelos seus estudos, que essas experiências que as pessoas relatavam são experiências que o neocórtex poderia produzir no cérebro de uma pessoa. Só que no caso dele, a meningite anulou o neocórtex, então não tem como ter sido uma experiência do cérebro, produzida pelo cérebro dele. Então é isso mais engraçado, interessante da história,
porque o que aconteceu com ele ficou claro, deixou claro que era para tirar aquele ceticismo que ele tinha. Depois de tudo isso que ele passou, ele teve a certeza que ele havia recebido uma missão, que sendo ele um cientista, um médico, a missão dele era provar para os seus outros amigos médicos e cientistas tudo aquilo que ele viveu foi real e mostrar para todos eles que a vida é muito além do que o plano físico. Existe um mundo espiritual muito além do que nós imaginamos, quer nós acreditamos ou não, e esse mundo espiritual é muito mais real do que nós pensamos. Então a história do livro é muito interessante porque é o próprio Dr. Eben que relata através do que ele sentiu e relata através dos relatos dos seus parentes, do corpo físico dele enquanto ele estava lá e o que estava acontecendo com ele. Então se você, como eu, se interessa por assuntos assim, você vai gostar muito do livro, assim como eu gostei, e é um livro curtinho, muito rápido, acho que eu li em 1 ou 2 dias, é muito rápido a leitura. Então fica a indicação do livro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para estar sempre por dentro do que está acontecendo. Então por hoje é só, até o próximo vídeo, tchau!